Olá, turma, tudo bem? Sou o professor Sandro, de História da Escola Municipal Alzira Araújo. Espero que todos sejam muito bem-vindos ao início do nosso ano letivo. Um ano diferente, daquele nosso comum, aquele encontro presencial em sala de aula, nos olhando, nos conhecendo, tendo aquele contato mais próximo. É um ano diferente, onde esse nosso primeiro contato é virtual. É um contato difícil porque muitos de nós não nos conhecemos, muitos não me conhecem, alguns podem me conhecer da escola do ano passado e retrasado, mas a maioria pode ser que não me conheça. Eu também não acredito que não conheço grande parte dos alunos, mas temos que encarar essa nova realidade. Uma realidade difícil, diferente para muitos, mas nós vamos nos esforçar. Vamos então iniciar a nossa aula falando sobre um dos temas mais importantes no estudo da história, que é a diferença entre memória e história. São duas coisas parecidas, mas diferentes. Também não podemos confundir memória e lembrança. São coisas também diferentes. Lembrança é uma experiência individual de um acontecimento, uma experiência de uma pessoa única. Já a memória não. A memória é uma visão do passado coletiva. Todos que compartilham essa visão do passado criam uma memória coletiva, mesmo que nem todos tenham vivenciado aquela experiência. Mas todos vão compartilhando através da transmissão daquela memória. De geração em geração, constrói-se uma memória. Só que essa construção da memória, que vai sendo passado por gerações, ela é parcial. Por que parcial? Porque ela não passa por um processo crítico. Ela não passa por um estudo metodológico, um estudo científico. Não passa por um estudo acadêmico feito por pessoas especializadas no estudo do passado. Ela é somente uma transmissão, coletiva, passando de geração para geração, sem nenhum estudo. Aí que entra a história. A história, ela ocorre quando essa memória ela passa por um crivo, por um estudo científico, onde especialistas, historiadores vão estudar documentos, estudar a própria memória, estudar todos os fatos que podem determinar a proximidade da verdade do que aconteceu. Então, para diferenciar a memória da história, é simplesmente o estudo científico para entender se aquela memória ela realmente. Como falamos no slide anterior, a história ela é importantíssima para nós entendermos a sociedade como uma construção do homem ao longo do tempo. Então, a história, assim como outras disciplinas, geografia, matemática, biologia, ciências, língua portuguesa, a economia, a história é uma ciência. Então, quando ela tem como objeto de estudo, quando ela se aprofunda no estudo da humanidade através do tempo, como essa humanidade se construiu em sociedade, ela passa a ser uma ciência. Ela tenta compreender como a humanidade, o homem, ao longo do tempo, construiu as diferentes sociedades. Por isso, é importante estudar a história, usar a história como uma ferramenta para nós compreendermos como, ao longo do tempo, a humanidade foi construindo diferentes sociedades. Então é isso, turma. Estamos aqui encerrando a nossa primeira aula do ano, primeira aula virtual. Novamente, sejam todos bem-vindos. Que a gente consiga superar as dificuldades e barreiras que esse ano vai nos impor, com muita força, determinação, muita fé